assunto de hoje é mulheres no tiro. Então, este é um assunto que está em pauta no momento, que as mulheres vêm buscando cada vez mais informações, mais conhecimento, não apenas na prática esportiva, mas também como um instrumento de defesa. Então, hoje eu vou receber a embaixadora da Glock no Brasil, a Glock, que é uma das empresas mais renomadas quando o assunto é arma, é armamento. Então, a Fabiana Trentin vai conversar comigo e ela está em São Paulo justamente para participar de um evento da Glock. Quando a gente consegue desvincular arma de fogo, de violência, Paula, só sobra o intuito principal da arma de fogo, que é um instrumento de defesa, é um equalizador de forças, né? Então, eu sempre digo, quando a gente pensa em algum assunto que vai ter uma relevância para uma nação, né? Uma repercussão geral, como a gente fala, não dá para pensar só na nossa realidade, né? Ou se tu tem alguma habilidade, tu é treinada, sei lá, em alguma arte marcial, ou tu é muito forte, faz musculação. Nós temos que pensar na maioria das pessoas. Como são a maioria das pessoas, a maioria das mulheres? São como nós, né? Eu, pelo menos, não sei, assim, me defender, né? Com força física. Então, eu busquei um instrumento de defesa. E, tô vendo muita gente, desculpa, Paula, tô vendo muita gente querida aqui, Graciole, muita gente entrando, que bacana. Então, quando a gente consegue desvincular e trazer, começar a analisar de uma maneira mais séria a arma de fogo, a gente começa a prestar atenção e ver como ela só traz benefícios para nós, porque na mão de bandido e criminoso, ela sempre vai estar. Então, até já antecipando o assunto, né, quando a gente fala em desarmamento, só as pessoas que cumprem as leis ficam desarmadas. Quem não cumpre lei não vai entregar essa arma, porque agora virou, né, fez-se valer um estatuto do desarmamento novamente. Então, nós vamos voltar a ficar vulneráveis. Então, a gente tem que começar a pensar, até sem um viés político, mas pensar nessa reflexão, o que vai acontecer com a nossa sociedade se a gente voltar ao que estava antes. Justamente, né, Fabi, o intuito da live de hoje não é fazer uma apologia ao armamento, todo mundo tem que andar armado, todo mundo tem que fazer curso, todo mundo... Não, a gente, além de deixar a política de lado, deixar todas essas observações que você fizeste, mas a arma vem como uma forma de igualar forças. Mulheres normalmente são mais frágeis que homens, né? Então, diante de uma situação de risco, a arma acaba deixando os dois por igual, né? E tem estatísticas, né, Paula, que no Brasil não tem muita, né? Eu sei, tenho alguns amigos, né, que são policiais, enfim, e fiquei sabendo que eles estão fazendo um estudo, né, com estatísticas de violência, crime, enfim, para começar a ser aplicado aqui no Brasil. Mas, por enquanto, a gente trabalha com estatísticas e estudos feitos fora do país, né? Tanto na América, na Europa, enfim. E tem, né, aquela pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Califórnia, que 92% das mulheres armadas conseguiram evitar um estupro. Então, associando essa informação com os nossos índices de violência contra a mulher, que são absurdos, né, são incalculáveis, porque se uma mulher é estuprada a cada 11, 14 minutos no Brasil, e só 30% desses crimes são relatados às autoridades policiais, a gente não tem como fazer esse cálculo. Então, tu junta, 92% das mulheres evitam estupro quando estão armadas, né, com instrumento de defesa. Mais esses números absurdos da violência contra nós aqui no país. Então, por si só por essa informação, todas as mulheres já deveriam, sem o preconceito da arma de fogo, se sentir atraídas a buscar esse instrumento de defesa e trazer para dentro da sua casa, né? Mas como tu falaste, né, Paula? Não é assim, compro uma arma de fogo, não estou fazendo apologia, eu sou uma entusiasta do tiro porque eu realmente amo, é um esporte, tirando o viés da defesa, é um esporte, é uma prática assim, ó, tiroterapia quando a gente ouve, porque realmente quando a gente está no stand de tiro, tem que focar, respiração, concentração, postura. Então, automaticamente, tu se desliga de tudo que está do lado de fora do stand. Então, é relaxante também. Apesar das pessoas não conseguirem entender isso, é um esporte maravilhoso. A gente pode dizer que é algo que vem desde muito cedo, porque tanto eu, quanto você, quanto a maioria das crianças ouviam que menina não brinca com arma, que isso é coisa de menino.
Então, Exato. muito se deve a uma sociedade conservadora, né? Então, a gente também tem esse preconceito, esse mito, esse tabu, não sei que termo usar no caso, mas é algo que vem desde cedo e que sim, a gente precisa mudar essa cultura, né? Sim, até foi a palestra que eu fiz na Shot Fair, que é uma feira sensacional que tem aqui no Brasil. Pessoal, se puderem acompanhar, é uma excelente experiência frequentar essas feiras até para desmistificar esse assunto, né? Eu falei justamente sobre isso, Paula, como a gente tem que mudar e trazer para dentro de casa, para nossa cultura, que as mulheres precisam sim despertar esse lado de instinto de defesa, porque nós fomos criados de uma maneira muito tradicional, né? Eu não estou dizendo que é errado, porque não adianta agora a gente, né, culpar pessoas que viveram no passado, a gente não sabe o que eles viveram lá atrás, tá? E nem estou falando mal dos meus pais também, mas nós temos que mudar para despertar instinto de autodefesa nas mulheres. Nós não temos isso. Nós delegamos a nossa defesa para alguma figura masculina. Primeiro pai, né, avô, pai, padrasto, enfim, né, depois namorado, marido e assim por diante. E não, esse instinto de autodefesa tem que ser incentivado dentro de casa, desde que nós meninas somos, agora mulheres, desde que nós éramos meninas. Né? Porque viajando esse país inteiro, trabalhando, ensinando, né, as mulheres a se defender, os relatos que eu recebo é que a maioria, quando sofreu algum tipo de violência, congelou. E congela por quê? Porque não sabe o que fazer, não sabe como reagir, como começar a reagir, né? E eu vejo por mim, né? A minha família já foi assaltada lá em Marau e eu só tomei essa iniciativa de aprender a me defender quando eu me tornei mãe, porque a sociedade nos incentiva, quando mães, a defendermos as nossas crias com unhas e dentes. Como não temos mais unhas tão grandes e nem dentes afiados, a gente busca um instrumento de defesa que é a arma de fogo para conseguir garantir a nossa segurança e dos nossos familiares com mais efetividade. Uhum. Como que você acha que a gente pode, então, mudar essa cultura, mudar esse padrão, digamos assim? Incentivando, tá? Eu acho que não adianta só os meninos frequentarem aulas. Eu tenho 2 filhos homens, mas se eu tivesse um homem e uma mulher, os dois estariam. Eles fazem karatê, né? Que é uma escola que tem lá em Marau. Os dois estariam frequentando uma arte marcial. Os dois iriam me acompanhar ao clube de tiro. Agora eles são crianças e por causa da lei eu não posso, tá? Mas assim que possível, eles vão frequentar o clube e praticar, né, o tiro. Lá nos Estados Unidos pode desde criança, então esse é o máximo que as meninas, os meninos são treinados desde cedo. Eu voltei há pouco tempo de lá e é outra coisa, né? Quando essa cultura da autodefesa tá disseminada numa população, quando eu questiono para eles assim, por que tanta arma em casa, né? Tá vindo um ataque zumbi, ninguém falou nada, você tem alguma informação privilegiada? E eles, como assim? E se eu precisar? Então eles trabalham com a prevenção. Isso está inserido, eles não terceirizam, não delegam, tanto homens quanto mulheres, né, Paula? Mas, realmente, aqui no Brasil ainda tem muito dessa cultura de os meninos fazem luta, as meninas vão pro balé. Não estou dizendo que as meninas não tenham que ir pro balé, porque eu adorava fazer balé, pintura, piano, eu fiz tudo isso que todas as meninas fizemos e somos incentivadas a fazer. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria insistido muito com meus pais para fazer uma arte marcial. Porque, como eu falei, as duas coisas se complementam, né? Tanto que a postura do tiro, a gente diz, faz uma base de luta. Quando eles falaram isso, eu faço o quê? Uma base o quê? Porque eu não tinha essa noção, né? A gente não tem isso inserido na nossa rotina. Tá mudando. Porque eu vejo que meus filhos têm muitas colegas meninas, eu acho isso sensacional. E até porque nós temos que pensar o seguinte, quando eu vou viajar para fora do país, eu não posso levar um armamento. Então, se eu dominasse alguma técnica de defesa, ia ter outra coisa, né? Eu ia me sentir muito mais segura. Então, são tarefas que se complementam. Então, as meninas têm que ser incentivadas, sim. Até porque hoje as figuras masculinas ao nosso redor não estão sempre presentes, né, Paula? Então, mulheres trabalham fora, em casa, e os homens trabalham fora. Então, as mulheres têm que aprender a se defender. Porque nós ficamos expostas. Não faz sentido, eu fico pensando, né, com a cabeça de alguém que vai tentar assaltar uma casa. Com certeza, tu vai imobilizar a figura masculina, que representa uma ameaça física, e não a figura feminina. E vai sobrar para nós, mulheres, fazer a defesa da nossa família. Então, isso tem que ser conversado. Se tem uma arma dentro de casa, todos que moram nessa casa têm que estar treinados. E a segurança tem que ser incentivada para as mulheres da família, se ainda não foram, como nós, né, que agora, na fase adulta, estamos buscando isso. E as meninas também, desde a infância, já tem que ser incentivada.
Fabi, e outra coisa também, com essa crescente busca de mulheres pelo esporte ou pela arma, assim, como instrumento de defesa, os clubes de tiro já vêm também se preparando para isso. Né? Hoje a gente tem instrutoras mulheres, tem espaços, de repente, para fazer uma confraternização entre a família, né? Então, aquela mulher que antes ia apenas acompanhando o marido para um treino, para um curso, para alguma coisa, hoje ela também já está tomando frente da coisa, né? Sim, Paulo, os bons clubes, e já te digo que eu viajo muito esse país, conheci muito clube de tiro. A maioria dos clubes já estão super preparados para receber mulheres, tem instrutoras mulheres, tem espaço para criança, muito legal, tem play kids ali, o espacinho para os filhos, tem trocador de fralda nos banheiros. Então, é um ambiente familiar. Eu também tinha essa impressão, e era um ambiente masculino antes, mas isso foi mudando, até pelo viés comercial, né, Paula? Porque aqui no Brasil aumentou 30% a busca das mulheres pelos clubes de tiro, por aula de tiro, enfim, nós entramos com tudo nesse mundo, né? Mas ainda estamos bem atrás dos Estados Unidos, que lá aumentou 103%. Então, eu acredito que a gente vai chegar lá. Estou trabalhando para isso, para mudar esse cenário e ver esses clubes de tiro cheios de mulheres aprendendo a se defender. Hoje eu brinquei, né? Encontrei. É tão legal, né? Quando a gente começa a ser reconhecido, o nosso trabalho é reconhecido. Daí tinha uma funcionária da companhia aérea que eu viajei. Ela, eu vi teu nome aqui, vim te cumprimentar, que você siga um tempão e tal. Eu achei isso tão bacana, porque a gente nem não tem noção de onde está chegando, que foi uma exposição, eu fui muito criticada nela no início, mas isso está mudando, então eu fico feliz que eu tenha seguido e ver tantas mulheres, que quando eu entrei, uma mulher, 19 colegas homens. Hoje, numa turma de 30 alunos, tu vê 11, 12 mulheres numa turma mista, tá? Específicos femininos. Então, essa realidade está mudando. Quanto mais mulheres frequentarem, resolverem expor, chamar as outras amigas para frequentar, nós vamos conseguir mudar essa triste realidade, né, dos índices de violência contra nós. Eu acho que eu vou estar banguela, com o cabelo branco, com a gala na frente, e vou estar ainda trabalhando, que eu só vou parar, não importa o governo tomar a frente. Eu vou estar trabalhando para mudar essa estatística. Esse é o meu propósito de vida. Porque realmente, quem já teve a oportunidade de manusear uma arma, de fazer um treinamento, um curso, nem que seja num fim de semana, ter a experiência de atirar, consegue mensurar exatamente isso que tu tá falando, Fábio. Eu conseguisse, eu não tenho como, né? Eu falo. Tanta gente querida aqui, Edilce, muita gente lá dos primórdios do Instagram, tô muito feliz. Obrigada, pessoal, pela audiência. Eu gostaria, Paula, de conseguir traduzir a sensação que eu tenho hoje em viajar. A semana passada eu fui até Santa Catarina sozinha de carro, né? Eu brinquei, eu não tô sozinha. Sou eu e mais 30 munições que estavam na minha arma, né? Uns carregados e outros sobressalentes. Então, essa segurança que eu tenho em viajar, em pensar, poxa, talvez fure o pneu, quebre o meu carro, mas se alguém parar mal intencionado, eu tenho para me defender, eu estou treinada para. Eu já tenho uma mudança comportamental, um pensamento tático. Então, é outra sensação. Eu queria conseguir transmitir essa sensação para as mulheres, porque eu duvido que vocês não iam entrar nesse mundo de cabeça como eu fiz, porque é outra vida, meninas, outra vida. Como a gente falou, então, de curso, de treinamento e também a arma como um instrumento de defesa, é importante que as pessoas também tenham essa consciência de que, sim, ela é um instrumento de defesa se estiver na mão de uma pessoa preparada, treinada, exatamente isso tudo que tu tá falando. Muito bem. Quero ingressar nesse mundo do tiro, quero aprender um pouco mais. Qual é o primeiro passo? Então, para onde que eu vou? Tem que fazer curso? Como é que funciona o curso? Enfim, fala pra gente. Então, pessoal, o que eu indico? Primeiro, vai até um clube de tiro, procura um treinamento inicial, básico, para ver se é isso que tu quer, se é isso que tu gosta. Antes de eu comprar minha primeira arma, eu fiz 5 cursos de tiro. Antes de eu encaminhar o meu porte de arma, eu treinei 2 anos para me sentir apta. Então, ninguém coloca uma arma na cintura e vira uma Mulher Maravilha
ou um super-homem. Nós temos que mudar, trabalhar na prevenção, na mudança de atitudes, ampliar o nosso poder de observação, para daí depois saber como manusear, usar essa arma de fogo, tá? Então, busca um treinamento. A maioria das cidades hoje tem um clube de tiro, ou se não tem um clube de tiro próximo e seguido, tá? Ou tem um instrutor que vai te dar uma aula particular, ou tem cursos para mais pessoas. Daí vai do que a pessoa está buscando. Não, Fabiana, eu tenho muito trauma, eu tenho muito medo, eu preferia uma aula particular. Tu vai encontrar um instrutor para ir. Ah, não, eu já quero entrar, eu gosto, eu sempre a família sempre manuseia arma. Vai, busca um curso básico com uma turma normal, né? Então tem, tá, galera? Hoje tem muitos clubes em quase todas as cidades e todos têm instrutores aptos para inserir-los nesse mundo do tiro. Uhum. Para comprar uma arma, eu vejo muito mais ou menos que a gente precisa desembolsar? Olha, uma Glock, né? Vamos falar de arma boa, então é uma Glock, né? Pessoal, assim, varia muito o valor, tá? Então, tu consegue uma arma a partir de 3, 4 mil reais, até o céu é o limite, né? Se tu vai pegar armas importadas, italianas, custo-benefício, já vou dar dica para vocês que me deram lá atrás no passado. Uma Glock é um custo-benefício maravilhoso, né? Porque é uma pistola que vai te durar, assim, se tu tiver buscando durabilidade, eficiência e segurança, tu estás buscando uma Glock. E uma arma de fogo não é uma coisa que a gente troca igual o celular, né? Para uma boa arma, tu vai ter um bom instrumento de defesa e super durável. E eu costumo dizer, né? Se tu estivesse comprando um paraquedas, tu ia comprar um de segunda linha ou de primeira linha, quanto vale a tua vida? Então, né, gente, fazer essa pesquisa. Alguma dica que eu posso dar para vocês na escolha, né, de uma pistola que melhor, enfim, se encaixe nas suas necessidades, algumas dicas, tá? Se for para defesa, que é mais trabalho, mais capacidade de tiros, melhor. Mas também tu tem que conciliar isso com o uso, não sei, porque nós civis, né, que não é policial no Brasil, tem que ter porte velado da arma de fogo. O que é velado? É usar a arma escondida, né, embaixo da roupa. Tu não pode sair com ela ostensiva, assim, no teu corpo, tá? Então, precisa fazer o porte velado ou não? Tu mora no interior, que dentro da tua propriedade tu pode portar a arma da maneira que tu bem entender, tá? Do portão da tua casa para dentro, tá? Então, a capacidade de... se tu precisa fazer o porte velado, a flexibilização do porte. E também uma empunhadura. Quanto mais natural a empunhadura, menos coisa tu vai ter que pensar na hora de um eventual enfrentamento. Então, são essas as dicas que eu dou para você, tá? Então, o limite, valores, é como tudo nessa vida. Tu pode comprar um carro bem baratinho, um power de um carro, né? Eu não sei mais de carro, nem entendo nada. É um comparativo que eu ouço o pessoal fazendo. Tá? E tem alguma diferença da arma para a mulher e para o homem? Não. Alguma indicação que tu faça, ó, para a mulher é melhor assim? Seria bacana tu ires até uma loja, né, para testar uma empunhadura. Por isso que é muito legal frequentar essas feiras, porque tu tem acesso a diversas marcas de arma e a empunhadura. A Glock considero muito segura. O pessoal aí já tá... É isso aí, Carla, também considero. O bom seria tu empunhar. O bom mesmo seria tu testar e atirar essa pistola na loja, né, no clube que tu for fazer aquisição, tá? Empunhadura. A arma de fogo foi feita para ser usada com uma mão só. Então, tu terias que acessar todos os botões de comando, liberar carregador, acessar gatilho, enfim, trava do ferrolho, com uma mão só. Então, tem que ser uma arma que os teus dedos consigam alcançar todos esses comandos, né? Normalmente, as mulheres têm os dedos mais curtos. Eu fujo do padrão, que eu tenho um dedo super longo. Então, para mim, a arma que eu uso é a arma... Tu também. Então, para nós, qualquer uma, Paula. A gente tá na frente, né? Então, assim... nós conseguimos usar a maioria das pistolas. Eu já tive alunas com dedos muito pequenos, então usar uma arma de um perfil subcompacto, tá? Pegar ela numa menorzinha. No site da Glock, foi feita toda uma reformulação no site, br.glock.com, nós conseguimos fazer comparativo até de 4 pistolas. Então, tu pode chegar lá e escolher, não, tem uma mão super pequena, Fabiana. Ou os homens que estão nos assistindo, eu tenho uma mão enorme. Vai lá, eu não da pistola que mais vão se adequar, né, ao que tu tá precisando, e tu consegue comparativo, tamanho, capacidade de tiro, isso é bem legal. Porque a gente... Paula, tem muita burocracia, muita. Tem algumas armas que é mais longo, né,
Sim, ela é Quando um você puxa o gatilho, demora mais. Tem outras que são mais duras. percussão, daí é o modelo da pistola, né? Então a Glock, por exemplo, é o mesmo peso e percurso de gatilho do primeiro ao último disparo. Isso Uhum, significa mais eficiente, não porque eu vou deduzir, vou partir do princípio que todo mundo vai treinar muito a sua arma. Então todo mundo vai estar muito adaptado à defesa. Mas a Glock, tendo o mesmo peso de gatilho do primeiro ao último e mesmo percurso, tu corre menos risco de dar um gatilhaço, porque o primeiro disparo vai ser mais pesado e os seguintes vão ser mais leves. Então, eu uhum, gosto muito desse sistema da Glock, né? uhum. Fábio, já que hoje o assunto é mulheres no tiro, a gente imagina que existam algumas diferenças para a mulher quando vai atirar, como para o homem. Por exemplo, mulher usa salto alto, né? Isso influencia Muito, acessório, por exemplo, colar, influencia, unha muito. comprida, atrapalha? Como é que é isso? Ai, Porque a gente muda. também não pode deixar a vaidade de lado, né? Não, essa é a bandeira que eu levanto sempre. Eu continuo a mesma Fabiana, quem me conheceu antes da Arma de Fogo agora. Eu me visto praticamente do mesmo jeito. Hoje, quem tá entrando agora, pessoal, eu tô nesse estado calamitoso, porque eu tomei um banho de chuva. Acabei de chegar em São Paulo, tava toda desesperada falando com a Paula que eu tava atrasada, tá? Normalmente eu tô arrumada igual a Paula, né, Paula? Vamos explicar. Porque eu não queria perder, né, a minha feminilidade, porque eu aprendi a me defender. Então, eu comecei a me expor bastante por isso, porque eu não conseguia achar pessoas com o mesmo perfil, né, que o meu, porque ou eram policiais, ou aquela propaganda da mulher com arma de fogo, mas mais para atingir um público masculino, não era aquela imagem que a gente se identifica, né, as mulheres se identificam, e eu tive muita dificuldade para fazer o porte velado com as roupas do dia a dia. Então, eu já saquei arma, estourou todos os passacintos da minha calça, eu fiquei com a arma na mão, já rasguei camisa, já estava com um colar longo que eu estava acostumada a usar, fui efetuar o saque da pistola, engatei o dedo no colar. Então, foram observações que eu fui vendo e sofrendo e estragando uma pilha de roupa e comecei a compartilhar na internet. No início, o pessoal chamou de futilidade, mas nós mulheres sabemos quanto a gente sofre, né? Quando a gente estraga alguma peça de roupa, alguma coisa assim. E também a questão de segurança, né? Porque além de velar a pistola com a nossa roupa do dia a dia, a gente tem que efetuar um saque seguro e efetivo. Então muda, tem alguns detalhes que mudam. Também a maneira de abrir a pistola para não quebrar a unha. Quando a unha é muito longa, às vezes dificulta a inserção do dedo no gatilho. Então, são algumas observações que eu faço bastante na minha Instagram e tá tendo uma repercussão bem legal, bem legal. Tem muito feedback de mulheres e vou compartilhando, porque, né, juntas somos mais fortes. E hoje a gente vê também marcas investindo em roupas específicas para justamente atender esse público, né? Então, assim, como você fala, o porte velado, a gente tem que manter a arma escondidinha ali, não tem que sair mostrando para todo mundo que você está portando uma arma de fogo, mas realmente tem que ter esse saque seguro. Então, tem linhas que tem empresas, tem marcas que investem exatamente nisso. Inclusive, se eu não estou enganada, tu representa uma, ou não sei qual é o teu envolvimento com uma dessas marcas. Sim, sou patrocinada, vi a Armífera, né, nascer, Uhum, linda de uma gaúcha, e é muito bacana, sabe? Porque quando eu no mundo do tiro, há 5, quase 6, não tinha nada para mulheres. Cinto tático que a gente usa no treinamento, não tinha. Tinha que comprar masculino e mandar fazer furo a mais, sabe? Calça, comprar calça masculina. Então, era muito difícil. Até achar um coturno menor ou uma camiseta menor, uhum. era muito difícil. A Armífera veio, eu brinco, né, que é a solução dos nossos problemas, porque veio com a cinta tática, então a gente consegue. Hoje eu vi, até não postei, depois vou postar o vídeo com esse look. Eu tô aqui, só tô toda molhada, tá? Não vou mostrar muito pra você. Mas enfim, só com a cinta tática eu conseguiria usar, porque nós usamos, né, roupas com tecidos mais leves e a cinta tática veio assim, ó, para se adaptar com qualquer look do meu dia a dia. E no meu dia a dia no escritório eu me visto como advogada, então muito. Mas a calça tática com elastano, com costura com elastano, com um penduricalho no zíper pra gente não quebrar a unha, né? Então, assim, é muito legal. A Armífera veio com uma coleção linda, feminina, prática,
acesso, a gente consegue estar no fogo, mesmo tendo um look elegante, então tá bem bacana, assim, a armadura foi uma alegria. Fábio, eu sei que tu tem compromisso aí em São Paulo, agora tu deve estar com o horário já É que esgotado, né? foi Mas fazendo eu vi que teve um espectador, né, que está acompanhando a live, o Maicon. Ele falou assim, ó, se puder falar sobre o preconceito de que armas matam. Acho também sim. que ele deve estar se referindo ao fato de acidente doméstico, né? Que a gente também tem muitas pessoas que têm esse receio. Ah, e se a arma disparar sozinha? Enfim. Depende Então, da marca da arma. A Glock não dispara sozinha, pessoal. Não tem como, a Glock cai no chão e não dispara, tá? 170 países elegeram a Glock como arma oficial, né, tanto das Forças Armadas ou polícia, enfim, para segurança pública, tá? Então, eles por testes absurdos. Eu falo, né, hoje, eu sou embaixadora da Glock no Brasil, para mim é um prazer falar sobre isso. Eu escolhi a Glock há muito tempo atrás para fazer a minha defesa e da minha família. Então, eu confio muito no produto. E ter essa parceria só me faz falar com mais orgulho sobre isso. Armas não matam pessoas. Tanto que se armas sozinhas matassem pessoas, não ia mais ter nenhuma viva alma nos Estados Unidos. Porque tem muito mais arma do que pessoas nos Estados Unidos. Tá? Então, isso é um preconceito, é uma ideia errônea que tentaram colocar na nossa cabeça, tá, pessoal? Até eu peço que vocês prestem muita atenção em qualquer estatística que vocês avisem sobre arma de fogo, porque aqui no Brasil, por enquanto, não temos uma estatística fidedigna, porque eles misturam até acidente com arma de fogo ou mortes, né? Por armas de fogo. Eles colocam até briga de facção. Então, não tem sentido, não é uma arma de fogo na mão de uma Fabiana, numa família forte, não, sabe, um acidente, não, as pessoas se mataram porque elas são criminosas, compraram armas ilegais e não compraram de CACs porque os criminosos têm armas muito mais poderosas que nós CACs não temos acesso. Então tem que tirar essa ideia do mapa também, tá? Então não tem como fazer uma análise fidedigna no Brasil, por enquanto, de acidentes com arma de fogo. O que eu posso dizer para vocês é que nas estatísticas de acidentes domésticos com crianças, por exemplo, a arma de fogo está na penúltima posição. Então, tu tem a faca do churrasco, um produto de limpeza no teu armário, tu tem medicamento na tua casa, e são 3 dos acidentes, fora queda, né? E mais algum. Queda e queimadura. Criança, tá? Então, as crianças estão expostas a 5 itens que tu tem dentro da tua casa e que ninguém fala nada a respeito disso. Mas daí elegeram a arma de fogo para falar mal. Então, tenho muito cuidado na hora de fazer análise desses dados e estatísticas, tá bom, pessoal? Hoje em dia, a maioria das tem acesso, quando tem acesso à arma de fogo, já tem que preencher um rol de requisitos, não tá mais fácil comprar. Nunca ficou mais fácil comprar arma. Então, tu passa por um teste psicológico, tu passa por um teste prático. Então, isso reduz muito qualquer tipo de acidente, tá? Então, por com calma qualquer uma dessas estatísticas. justamente isso que você mencionava dos acidentes com crianças. Isso. No teu caso, tu disse que tem 2 filhos. Quando você levou a primeira arma para dentro da tua casa, como é que foi essa relação? Você expôs, você explicou, ou você deixou escondida? Como que se deve reagir? Ou, né, Olha, nesse caso, qual seria o ideal? Cada pai e mãe sabe, né, do seu terrorzinho que tem em casa. Eu brinco assim, né? Mas, óbvio, mas cada pai e mãe sabe do comportamento do seu filho. Eu falei com vários profissionais, psicólogas, pedagogas, professoras, e foi uma unânime, assim, ó, sanar a curiosidade das crianças. Porque tu dizer assim, não mexe nisso aqui, tu larga do lado, virar as costas, a criança vai lá e mexe, porque é a curiosidade, né? Então não adianta. Eu, com os meus filhos, eu optei por, não é regra, tá, pessoal? Cada um leva para sua família cara melhor. Eu só vou compartilhar com vocês o que eu fiz na minha casa e que até hoje deu certo. Primeira arma de fogo que entrou na minha casa, o meu mais novo tinha 3 anos e o mais velho tinha 5, tá? Então ele já vai fazer 10 e o Bruno já fez 7. Então eu sempre sanei a curiosidade. Claro que respeitando todas as regras de segurança com a arma fria, eu mostrei, ó, isso aqui é um instrumento de defesa, a mamãe tá treinando para conseguir defender a nossa família.
não é para criança brincar, só adultos treinados podem usar. E mostrei, ó, isso faz barulho, mostrei vídeos, levei no clube de tiro para eles me verem, botei todos os óculos, abafador, todos, respeitei todas as regras de segurança do stand, para eles verem o que faz no papel, o barulho que faz. Não é uma Nerf, não é uma arminha de brinquedo, né? Então tem que fazer essa diferenciação. Mas sanar a curiosidade das crianças, eu acho que é o primeiro passo para evitar qualquer tipo de acidente. Última pergunta, Civil pode comprar Glock? Parabéns pelo canal e por mostrar muito sobre a Glock no Brasil. Ah, que legal, muito obrigada. Pode sim, galera, Civil pode comprar Glock, sim, preenchendo todos os requisitos, né? Então, tem endereço fixo, profissão lícita, não tem antecedentes criminais, tem que apresentar um rol de certidões negativas, passar no psicológico e passar na prova de aptidão técnica. Aí tu pode fazer a compra da tua pistola. Tem que se associar num clube de tiro também. Então, não é assim, esse paraíso que as pessoas, nossa, tá não é o oba-oba, né? Uma arma, bom se fosse, né? Mas não é. Não, tem que preencher uma série de requisitos, tá? Mande pergunta para Paula, que daí a gente faz outro dia um bate-papo, daí eu separo. A gente pode fazer a próxima live voltar a dar esclarecimentos. Então, assim, ó, essa live vai ficar salva. Eu me organizo com as pistolas. Também foi um teste, né, Paula, para o teu público, para a gente ir inserindo devagar esse assunto, não chocar ninguém. Mas numa próxima eu trago algum brinquedinho aqui para mostrar. E deu super certo, né? Deu. Bem bacana, bem legal. Então, tem que sair da bolha. Não adianta eu falar para armamento bom, né, Paula? Tem que falar fora da minha bolha de trabalho para mostrar para que a arma realmente vem, né? Que é um equalizador de forças e é um instrumento de defesa. Gente, então, como estamos com uma audiência bacana, essa live vai ficar salva. Já aproveita e compartilha com quem não pôde acompanhar ao vivo aqui agora. E aí, mandem perguntas, comentem com as perguntas que vocês não conseguiram fazer agora aqui, que aí a gente vai marcar uma próxima, né? A live Mulheres no Tiro, ou Homens no Tiro, ou tiro esportivo, qualquer coisa, arma como instrumento de defesa. Aí fica aberto, né? O assunto da live para uma próxima oportunidade, quem sabe, né? Isso aí. Agora, daí eu não vou estar assim nesse estado lamentável, né, Paula? Mil desculpas, mas foi uma correria, né? Final de ano e essas viagens assim, meia de última hora. Mas beleza, o importante é a gente conversar sobre o assunto, não é estar aqui, né, só com um rostinho bonito, é acrescentar na vida dos outros. Não, deu certo, sim. Ficou bem bom o conteúdo. Acho que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas e também incentivar o pessoal a buscar mais informações ou também treinamento, curso, enfim. Fábio, obrigada, viu? Eu sei que tá bem corrido aí para ti, mas tu conseguiu esse espacinho aí na agenda para me atender, então te agradeço de montão e aí fico à disposição aqui também para que tu precisar, estamos aí juntas. Eu que te agradeço, tá, Paula? E desculpa toda a confusão aí com chuva aqui em São Paulo, virou uma tragédia, era para eu ter chegado aqui no hotel 2 horas antes, então me desculpa e estamos aí para uma próxima. Obrigada, Joia, pessoal. Um beijo, obrigada, viu? Boa noite, pessoal, até a próxima. Mandem perguntas aí.